meio complicado. Mas eu queria que vocês orassem, porque a gente sabe que isso também faz parte da batalha, né? E que Deus nos desse força e graça para esse tempo. Bom, a gente tem encontrado várias pessoas com dúvidas sobre o que acontece com os mortos. E por isso, nossa igreja, a área de educação cristã, decidiu a gente colocar na nossa agenda uma data para a gente estudar na Bíblia a respeito desse assunto. E o nosso objetivo é ajudar aquelas pessoas que talvez não tenham bem claramente delineada essa doutrina na sua mente, e ajudá-las a sentir a segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Mas também, de outro lado, ajudar aqueles que não fizeram uma decisão ao lado de Jesus a entenderem que Ele é a única esperança, tanto para a vida como para a eternidade. Então a gente vai seguir esse estudo, não é? Fazendo algumas perguntas para a Bíblia. Eu acho que fica mais fácil se a gente faz algumas perguntas e procura na palavra de Deus quais são as respostas para isso. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer para a Bíblia é: o que acontece quando alguém que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador morre? O que acontece quando alguém que tem a sua fé firmada na graça do Salvador Jesus, foi selado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, fecha os seus olhos aqui na terra e morre? A Bíblia afirma claramente que aqueles que morreram com Cristo partem para estar com o Senhor imediatamente e já desfrutam de parte da sua herança, aguardando a ressurreição dos mortos. Então a palavra de Deus vai usar algumas expressões para tentar nos ensinar a respeito disso, e nós vamos ler alguns trechos da Bíblia. Então a primeira expressão que aparece é que eles dormiram em Cristo. João 11:11, por exemplo, vai falar a respeito disso. E diz assim a Bíblia: e tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Outro trecho que fala a respeito disso é 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Na Bíblia, por causa da nossa segurança de salvação, a palavra morte, às vezes, é substituída pela palavra sono ou dormir. E o que significa isso? Significa que o corpo adormeceu, o corpo está lá na sepultura, mas o espírito vai à presença do nosso Senhor Jesus no céu. E isso fica muito claro em outros trechos da palavra de Deus. Eu comecei justamente com a questão dessa palavra dormir e sono, porque existem algumas denominações que dizem que a pessoa fica dormindo na sepultura até a ressurreição, que quando morreu, para tudo, fica estagnado no tempo, não é? E quando ressuscitar dos mortos, então as coisas vão continuar acontecendo. Mas a Bíblia usa essa palavra dormir ou sono como um sinônimo de morte, e vai depois explicar em outros trechos o que acontece imediatamente após a gente fechar os olhos aqui na terra. Por que eles usavam essa expressão? Porque a morte para um crente não é alguma coisa terrível, nem é alguma coisa definitiva, é alguma coisa que nós já podemos começar a desfrutar da graça de Deus, ao mesmo tempo em que aguardamos a ressurreição. Onde está isso na Bíblia? Atos capítulo 7, versículo 59, vai dizer o seguinte: apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E se a gente continuar lendo o texto, vai dizer que o céu se abriu, ele viu Jesus em pé, que ia buscá-lo, e imediatamente ele estaria na presença do seu Senhor. Você pode continuar lendo esse texto depois. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir
e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Paulo tinha plena convicção de que quando ele morresse, ele não ficaria dormindo na sepultura, mas que ele estaria imediatamente com o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, versículo 22 diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É interessante que o autor de Hebreus tinha a ideia de que todo o céu estava participando das coisas que Deus estava fazendo. E ele vai incluir os justos que estavam santificados e que já tinham morrido e que estavam com ele ali, participando das coisas, dos atos, das misericórdias, dos trabalhos do Deus vivo. Eles estavam ali como parte do séquito de Deus no seu trono. Essa é a ideia. Agora, a Bíblia também afirma que o nosso corpo, ele está se desfazendo na sepultura, e nesse sentido, nós descansamos do nosso trabalho e das nossas obras. E isso fica bem claro, por exemplo, em Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. A ideia que a Bíblia nos dá nesses textos todos é que esse é um tempo de descanso, não é um tempo de luta, de sofrimento, nem de trabalho, mas é um tempo em que a gente desfruta da presença de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos. E é interessante isso, porque esse aguardar da ressurreição dos mortos não é passivo, é um aguardar ansioso, é um aguardar que está conversando com Jesus e perguntando: quando é que o Senhor vai voltar? Como é que vai ser isso? Apocalipse 6, versículos 10 e 11 nos dá essa imagem. E aí aqueles mortos que estavam lá com o Senhor vai dizer assim: e clamaram com grande voz dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. A ideia que a Bíblia dá é que eles estão conscientes e que estão dizendo: quando é que a consumação de todas as coisas vai acontecer? Quando é que a ressurreição vai vir? Quando é que o juízo final de todos vai acontecer? E eles estão dessa maneira interagindo nessa dinâmica do céu. Eles estão em espírito lá. O seu corpo não está lá. E por isso falta uma parte, porque nós somos seres completos, corpo, alma e espírito, e precisamos estar completos outra vez. E é por isso que aguardam ansiosamente a ressurreição. Então, se a gente pudesse fazer aqui não uma conclusão, mas tentar resumir, a gente poderia dizer o seguinte: assim que nós fechamos os nossos olhos aqui, se você tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, você imediatamente vai ser levado à presença do Senhor Jesus. No lugar onde Ele está, você vai estar. É isso que a palavra de Deus diz. Você não vai estar com o seu corpo, você vai estar apenas em espírito nesse lugar, mas vai ter comunhão com o Pai, com o Filho, vai ter comunhão com o Espírito de Deus, vai ter comunhão com outros que estão nesse mesmo lugar e que morreram em Cristo Jesus. Apocalipse 7, verso 13, vai dizer que eles estão em atividade, não estão dormindo, estão em atividade. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes.
Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do Senhor, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu acho maravilhoso esse texto, né? O que acontece? A gente é acolhido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, a gente vive no lugar do trono de Deus. O Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas, porque cada um de nós temos as nossas marcas na vida, temos as nossas lutas, e o Senhor vai lá enxugar as nossas lágrimas. Vamos ser apacentados pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E Ele diz, olha, Ele vai montar acampamento entre a gente, porque Ele diz que vai montar o seu tabernáculo, a sua tenda no meio da gente. Então a gente vai estar acampado junto, aguardando o dia da sua volta e o dia da ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, Ele vai trazer com Ele os que morreram nele, e seus corpos serão ressuscitados e glorificados para sempre estarem com o seu Senhor. E isso encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim a Bíblia: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que no dia em que a última trombeta do Apocalipse tocar, que é a trombeta da volta do Senhor Jesus, vai acontecer uma revolução cósmica, né? Eu estava lendo o nosso livro aqui, e eu estou uma semana na frente de vocês, né? Então eu estava lendo o nosso livro, e lá tem um dado muito interessante. A última vez que eu tinha estudado sobre as galáxias, eu tinha lido que existiam mais de 40 bilhões de galáxias. Mas esse dado é antigo, eu estou por fora, né? Lá ele estava dizendo que depois que eles instalaram lá aquele telescópio Hubble, né? Eles descobriram que existem mais de 120 bilhões de galáxias. E eu estou imaginando que no dia da volta do Senhor Jesus vai ser uma coisa incrível, não é? Porque vai ser um evento cósmico. Deus desse universo que criou tudo isso, Ele vai revelar a sua glória. E o seu Filho Jesus vai descer aqui na terra outra vez. E a Bíblia diz que nesse evento cósmico algumas coisas tremendas vão acontecer. E uma delas é que quando tocar aquela trombeta e todo o exército do céu se movimentar junto com Jesus em direção à terra, porque a Bíblia diz que o séquito dos anjos do Senhor vão estar ali, e junto com todos esses anjos do Senhor que vão estar ali descendo de algum lugar que eu não sei nem onde é, né? Porque a Bíblia fala de um lugar que está fora da nossa dimensão, e ele está vindo na nossa direção. Junto com eles viremos aqueles que estiverem mortos. Só que na medida em que eles estiverem vindo, vai acontecer algo tremendo. Naquele instante, o seu espírito vai se unir
com um corpo glorificado, à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. E quando eles chegarem, todo olho vai ver o Senhor Jesus e vai ver o seu séquito. E junto com esse séquito vão estar todos os que morreram em Cristo Jesus. Todos os que morreram na esperança do Messias do Antigo Testamento. E todos quantos morreram na fé no Messias do Novo Testamento. Com o mesmo corpo, a semelhança daquele que Jesus recebeu na sua ressurreição, porque ele é a primícia dos ressuscitados entre os mortos. E essa é a figura que a Bíblia nos dá a respeito desse assunto. É tremendo, não é? Você fica imaginando. Aí quando eles chegam, não é? A Bíblia diz que quando eles chegam, todo olho começa a perceber a volta do Senhor Jesus, e então se dá o arrebatamento da igreja. Tremendo, né? E aí aqueles que estão vivos sobem na direção do Senhor e têm os seus corpos transformados. E se unem com esse séquito de Deus que está lá. Para mim isso é tremendo, é algo tremendo de Deus que está prometido para nós. Agora, o que acontece quando alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida morre? Bom, a Bíblia diz claramente que assim como o salvo vai imediatamente ao lugar da presença de Cristo, aquele que não tem a salvação eterna, aquele que a Bíblia chama de os injustos, também vão imediatamente a um lugar de sofrimento. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16, versos 22, 23 e 24, na parábola que Jesus ensinou sobre o rico e Lázaro, diz assim: veio a morrer um mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É interessante que várias figuras do Novo Testamento, quando falam desse lugar de sofrimento, tá? Obrigado, querido. Várias figuras do Novo Testamento, quando falam sobre esse lugar de sofrimento, esse lugar em que, em espírito, tá? Porque o corpo está dormindo na sepultura, está se desfazendo, só vai o espírito, e só vamos estar, vamos dizer assim, espírito e corpo reunidos depois da ressurreição, na volta do Senhor Jesus, a primeira ressurreição, e no juízo final, a segunda ressurreição. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas esse lugar, ele é descrito de uma maneira metafórica, tá? Ele dá uma imagem para a gente, porque quando a gente está falando de espírito, a gente está falando de uma dimensão diferente. Então eu tenho que ter alguma metáfora para entender o que significa o sofrimento naquele contexto, porque é um lugar de sofrimento. E então as figuras que a Bíblia nos dá desse lugar de sofrimento é como se a gente estivesse sendo assado vivo no fogo. Tá? Eu não estou dizendo que lá é assim, porque é uma outra dimensão, não tem corpo. Mas espiritualmente essa é a figura. Então na parábola que Jesus contou, o rico está lá, e ele está dizendo: eu estou sofrendo muito. Olha, eu sei que eu não posso nem sair daqui, mas manda uma gotinha de água, molha o dedo, a ponta do dedo na água, e pega uma gotinha de água e põe aqui na minha língua. Isso é uma figura de linguagem, porque isso já vai ser um grande alívio. Tá? O que a Bíblia diz é que imediatamente após a morte, ou a pessoa vai para aquilo que nós chamamos comumente de céu,
que tem vários nomes na Bíblia: paraíso, seio de Abraão e assim por diante, com Cristo, não é? Tem vários textos que usam nomes diferentes. Nós normalmente chamamos de céu. Ou ele vai para um lugar de sofrimento, que a Bíblia vai chamar de Hades, que vai chamar de inferno, não é? Vai chamar, na língua grega, vai comparar com Guiena, que era o lugar onde se queimava o lixo, não é? E assim era uma outra figura de linguagem, até o uso dessa palavra é uma figura de linguagem, e diz que isso é parte do juízo de Deus que começa a acontecer imediatamente. É interessante que o juízo final ainda não aconteceu, mas o destino eterno já está decidido. Então alguém me perguntou: mas como é que pode ser isso? Eu falei assim: é muito simples, você faz isso aqui no Brasil, não é? Quando você prende um bandido em flagrante, o que ele vai acontecer com ele? Vai para a cadeia. Um bandido em flagrante, ele vai para a cadeia, não é isso? E se você for pego em flagrante, você vai direto para a cadeia. Flagrante delito, vai para a cadeia. E fica em custódia preventiva. Não é isso? Porque você é perigoso. Foi pego no ato do delito, não é? Estava armado, colocando em risco a população. Você não foi julgado, a pena não foi determinada, mas você já fica lá guardado. Não é assim? A mesma coisa acontece com essa questão. Deus já sabe todas as coisas. Ainda que o dia do juízo não tenha sido instalado, aqueles que estão em Cristo já estão no lugar que nós chamamos de céu imediatamente, e aqueles que estão sem a salvação eterna, ainda que a sentença não tenha sido pronunciada com todos os seus detalhes, já está naquele lugar de sofrimento chamado Hades, inferno e assim por diante. E essa é a descrição da Bíblia. Outro trecho da palavra de Deus. A Bíblia diz que os injustos também aguardam o castigo final, que se produzirá após o juízo diante do grande trono branco, quando a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 11 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, está vendo essa palavrinha aqui? Hades. Algumas Bíblias traduzem o inferno. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que a Bíblia vai dizer é que depois da ressurreição, a Bíblia diz que nós vamos habitar com Cristo por toda a eternidade, com o nosso corpo. Mas a Bíblia também diz que depois da ressurreição, aqueles que morreram sem Cristo, que estavam no Hades, que nós chamamos de inferno, não é isso? Eles vão ser lançados num outro lugar de sofrimento, que a Bíblia descreve metaforicamente como lago de fogo. Alguns lugares dizem lago de fogo e enxofre nos evangelhos, não é? Que foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. É muito forte isso na Bíblia. A Bíblia deixa muito claro que não tem um outro caminho intermediário. Ou a gente vai para o céu, e do céu a gente passa a eternidade depois com o corpo ressuscitado com o Senhor Jesus, na nova cidade de Deus,
no novo céu e na nova terra, que vão ser preparados por Deus, que vai descer do céu. Não sei como, o que Ele está fazendo, de que jeito é, a gente não tem todos os detalhes, para que toda a eternidade a gente esteja com Ele, tá? Mas aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, já foram para o Hades ou para o inferno, e esse inferno, eu vou chamar de inferno pequenininho, vai ser lançado no inferno grandão, né? Que é o lago de fogo e enxofre que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Esse é o contexto. Essa figura, por uma questão de tempo, eu não citei os outros textos aqui, mas, por exemplo, Marcos 10, Jesus vai falar: se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca fora, tá? Porque é melhor você entrar na eternidade sem um olho, sem uma mão, do que ser lançado nesse lago de fogo, não é? Onde, ele usa uma expressão forte lá, né? Onde você não, como? O seu bicho, como é que é? O seu... Isso, gemido, ranger de dente, onde fala que o verme não morre, onde a gente continua sofrendo e não acaba, não é? Naturalmente, a gente não tem dimensão do que significa isso, provavelmente seja uma metáfora, que dê uma ilustração, porque está falando de uma coisa, de uma dimensão diferente daquilo que a gente está vivendo, mas o propósito de Jesus era criar impacto, para que a gente pudesse ter uma visão de alguma coisa assim, horrível, não é? Que dissesse, eu não quero estar lá, não é? E a ideia que me dá naquele texto é de você sendo assado no fogo e uns bichinhos, você já viu uns vermezinhos, né? Entrando pela tua pele, saindo, entrando, saindo, aquela coisa horrível assim, dizendo, está louco, aquele negócio é horrível. É claro que isso é uma figura de linguagem, mas o projeto de Jesus, o propósito era impactar a gente. Dizer, esse negócio é sério, se for preciso arrancar um olho, arranca, porque aquele lugar é por toda a eternidade. A Bíblia é muito clara em dizer que existe um céu e existe um inferno, e que existe um juízo de Deus sobre a terra. O que a Bíblia fala então sobre a segunda vinda de Jesus? Porque isso está ligado, a ressurreição dos mortos vai acontecer, a primeira ressurreição, com a segunda vinda de Jesus, simultaneamente. A Bíblia vai dizer para a gente, né, que tendo sido dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se não me engano, é 2 Tessalonicenses capítulo 1, está faltando aí o endereço, verso 16. Jesus vai voltar. E Jesus disse como é que ia ser isso. Mateus 24 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que a Bíblia vai dizendo para a gente em vários textos, eu só escolhi alguns por uma questão de tempo, tá? É que vai haver um momento na história em que
O juízo de Deus vai começar a se revelar através de grandes cataclismas. Tá? Quando a gente vai lendo o livro do Apocalipse, não é? E quando a gente vai lendo Mateus 24 e Mateus 25, existe aquilo que a Bíblia chama de o princípio das dores. Tá? Ou lá no Apocalipse são o tocar das várias trombetas. Tá? Até que venha a última trombeta, a trombeta da volta do Senhor. Cada trombeta dessa, ou cada princípio da dor deste, tá? É uma maneira de Deus chamar o arrependimento às pessoas antes do dia final. Então, ele vai permitindo que o gemido do universo, por causa da maldade do homem, do pecado humano, ele se manifeste concretamente na terra. E é isso que a Bíblia chama de princípios das dores, ou que ele vai chamar das trombetas dos apocalipses, ou os ais do apocalipse, que são vários momentos na história, onde a nossa, vamos dizer assim, a nossa arrogância vai sendo quebrada. Eu estava ouvindo o noticiário essa semana, é muito interessante isso. Eu estava ouvindo o noticiário essa semana e me lembrei de quando preguei na cidade de Saragoça, na Espanha. E conversando lá com o povo na cidade de Saragoça, eu sempre, quando vou pregar num lugar onde eu não conheço a cultura, não é? Eu costumo andar na rua, conversar com as pessoas, conhecer um pouquinho da cultura das pessoas. E eu fui lá, visitei a igreja de Nossa Senhora do Pilar. Eu assisti uma missa lá no meio-dia. Eu andei na fila para ouvir o que as pessoas falavam quando iam beijar o Pilar, não é? Porque eu queria conhecer o que estava no coração das pessoas. E fui para a praça, em frente da igreja, e começamos a conversar. E eu me lembro muito bem de uma pessoa que me disse assim, sabe, pastor, eu estava conversando, disse, queria conhecer o povo, como é que era? Ele disse assim, nós somos europeus. E nós somos muito orgulhosos de sermos europeus. E nós somos muito orgulhosos da nossa moeda, o euro. E por isso a gente está tranquilo em vários aspectos. A gente tem uma boa estrutura social, a gente está assim. E aí comecei a cutucar e falei assim, mas por trás dessa casca, nós vivemos tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades lá dentro da nossa família, da nossa casa. Mas como nós somos europeus, nós somos orgulhosos. E a gente fecha atrás da nossa casca. E aí eu estava ouvindo o noticiário e estava dizendo, né, da crise econômica da Europa, né, e da Grécia e de Portugal, e que o próximo da lista é a Espanha. E eu fiquei pensando como Deus quebra, né? E como Ele vai quebrando tudo aquilo que parece ser o nosso orgulho. E o que eu entendo é que esse princípio das dores nada mais é do que Deus se revelando através da natureza e dizendo, você é só homem. Você é só homem. Jesus disse que o princípio das dores não é o fim, não chegou o fim. Mas ele diz, olha, Deus vai falar com a humanidade através de terremotos. Deus vai falar a humanidade através de cataclismas que vão acontecer. E ele diz, isto ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Então você olha para as cenas que você viu lá no Haiti na televisão, e a Bíblia está dizendo, isto é só o princípio das dores. E aí a Bíblia diz o seguinte, que um pouquinho antes da volta de Jesus, o sol vai se escurecer, e se o sol se escurece, a lua também, e estrelas do céu vão cair. Eu não sei se exatamente são estrelas, ou se são asteroides que vão bater. Eu sei que talvez isso parecesse uma loucura para muita gente no século passado, mas hoje em dia, para muito físico, astrônomo e etc., não é nenhuma loucura. E a Bíblia diz o seguinte, Deus vai permitir que essas coisas aconteçam ainda nesse período que antecede a vinda do Senhor, porque esse é só o princípio das dores.
Porque se vier a vinda do Senhor e o juízo final, então vai haver a dor eterna, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia diz que o sinal do Filho do Homem vai aparecer. Não sei o que é isso. Ninguém sabe explicar. Mas a ideia de que algo de Deus vai estar sendo demonstrado e talvez seja a última grande oportunidade antes da vinda do Senhor, e até que então logo em seguida o Senhor Jesus vem. E é interessante que ele diz o seguinte, ele coloca duas parábolazinhas aqui colocadas, dizendo o seguinte: se você está num lugar e você vê um monte de abutres, tá? Você logo tem na cabeça uma ideia, tem um cadáver aí, não é? E a segunda ilustração que ele usa é, se você olha para uma árvore, ele cita aqui a figueira, e você olha para a folha dela, para a ramada dela, você pode logo saber se é inverno, se é verão, que época do ano é. E ele está dizendo, então, fica prestando atenção no tempo que você está vivendo, porque os sinais de Deus já estão andando. É basicamente isso que ele está falando. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas ele está voltando. Agora, a nossa segurança está no fato de que aquele que começou a boa obra em nós é aquele que vai terminar. E ele voltará para buscar a sua igreja, mas ele vai julgar também toda a terra. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Como é que eu estou de tempo aqui? Ok. A Bíblia diz assim: dizemos a vocês pela palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A doutrina da ressurreição era algo de muito estranho para os filósofos gregos, que criam que o corpo era a prisão da alma. Mas a palavra de Deus nos ensina que ainda que estejamos em Cristo, aguardando a sua vinda, não estamos completos. Então, se você morreu, está em Cristo, já está desfrutando da presença do Pai, está lá nos lugares celestiais, né? Mas você não está completo. E quando Jesus voltar, através da ressurreição, então aqueles que morreram em Cristo se tornam completos outra vez. Muitas perguntas surgem quando falamos em ressurreição. Por exemplo, como pode o corpo que virou pó ressuscitar? É interessante isso. Porque a Bíblia não fala que é uma reconstrução, mas uma ressurreição. E Paulo compara a ressurreição com uma semeadura, onde o corpo mortal é semente que se transforma em corpo espiritual, à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus. Essa foi a resposta de Paulo. É interessante, você pega uma semente, né? Feijão, quem já não plantou feijão na escola, né? Pega o feijãozinho e você coloca lá, semeia o feijãozinho. Se você semeou no algodão, que nem eu semeei, para ver tudo o que ia acontecer, não é? O feijão se transforma, não é, numa planta. É o mesmo feijão, só que ele não é mais o mesmo feijão. A gente olha, ele é diferente. O que Paulo está dizendo é que a gente semeia o corpo mortal, mas ressuscita um corpo diferente, espiritual. Um corpo à semelhança do corpo ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo. Daquele corpo que tinha algumas coisas tão impressionantes que alguns andaram com ele por alguns quilômetros e não reconheceram. Que podia entrar numa sala fechada, mas ao mesmo tempo podia comer um peixe junto com eles. Que eu não consigo muito bem explicar, e nem Paulo. E ele diz, olha, a gente semeia um corpo mortal e corruptível,
e colhe um corpo e nasce um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15 é o texto onde Paulo vai explicar isso, todo o capítulo. Eu vou pensar alguns versículos, versos 35 em diante. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes, há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Nós vamos ser a semelhança do Senhor Jesus. Isso fica bem claro em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E isso acontecerá de modo semelhante com o que houve na ressurreição de Lázaro. Jesus nos dará uma voz de comando, uma ordem, e a ressurreição vai acontecer. João 5, verso 28 e 29 diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que estiverem e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Toda a Bíblia vai concordar com essa visão dessas duas possibilidades. Há duas ressurreições na Bíblia. Aquilo que a Bíblia chama de primeira ressurreição e de segunda ressurreição. Uma é a ressurreição para a vida eterna, para andar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. E a outra é a ressurreição para a condenação eterna. Na vinda do Senhor acontecerá a primeira ressurreição. E após o milênio do Senhor Jesus, o grande juízo de Deus vai acontecer. E só então a segunda ressurreição dos que morreram sem Cristo e sem salvação. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ressuscitarão os que estavam em Cristo, todo olho vai ver. Esse vai ser um tempo tremendo, mas Jesus vai entrar para o seu milênio. É isso que a Bíblia diz. Existem muitas dúvidas de como vai ser esse milênio, de que jeito vai ser, se vai ser desse jeito, se vai ser assim, se vai ser assado. Tem 300 posições diferentes. O que eu posso ter certeza é da ordem dos fatos.
dos detalhes dos fatos, eu posso ter algumas inferências. Então, por isso eu não vou entrar nelas agora. Então, o que a Bíblia diz é que a primeira ressurreição acontece quando Jesus aparece nas nuvens. Ele instala o seu reino na terra, que a gente chama de milênio, tá? Que tem uma duração de 1000 anos. Eu não sei se esses 1000 anos são 1000 anos contadinhos ou não, ou se ele é um tempo determinado. Eu não sei exatamente o que significa isso, porque quando a gente fala em tempo na Bíblia, não significa exatamente cronologicamente. A Bíblia fala que um dia para Deus vale 1000 anos, né? Então a gente sabe que essa contagem é um tempo determinado, tá? No final desse tempo vai acontecer uma série de coisas. Satanás vai ser aprisionado durante esses 1000 anos, né? Vai haver um tempo de paz e prosperidade na terra, onde de alguma maneira os que estiverem vivos ainda nesse contexto, não tiverem morrido na grande tribulação, nesses grandes cataclismas que vão acontecer, vão estar debaixo do domínio do governo do Senhor, até que no final desses 1000 anos, Satanás é solto de novo. Não me pergunta por quê. Eu nunca entendi esse negócio. Tá? Por que ele tem que ser solto no final desses 1000 anos, eu nunca entendi. E aí ele começa toda a bagunça de volta. Tá? E aí então vem o juízo final de Deus, tá? Porque ele levanta as nações no final do milênio e assim por diante. Só esse ponto milênio daria para a gente discutir uma noite inteira aqui. Então só para a gente fazer uma sinopse para você entender. E aí então vem a segunda ressurreição, porque o nosso tema tem a ver com isso, tá? No dia do juízo final de todas as coisas, quando Satanás vai ser lançado definitivamente, né, por toda a eternidade nesse lago de fogo. E aí então ressuscitarão os que morreram sem Cristo. Agora, onde eles estavam esse tempo todo? No Hades. Lembra que eu falei, usei a expressão inferninho pequenininho, né? Então lá, porque esse vai ser lançado também no lago de fogo. E a Bíblia chama de a segunda ressurreição também de segunda morte, tá? E aí está em Apocalipse capítulo 20, onde diz assim: vi descer. Capítulo 20 do Apocalipse fala sobre o milênio e depois fala sobre o juízo final. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. E depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Sem Jesus, a ressurreição é condenação. É isso que a Bíblia está dizendo. Um outro elemento interessante nesse contexto é o arrebatamento, né? E esse arrebatamento, os textos vão nos dizer que eles vão acontecer, o arrebatamento vai acontecer simultaneamente ao momento em que toca a trombeta. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 16 em diante. E aí? Aí a gente vai para o juízo eterno. Como é que vai ser esse negócio do juízo de Deus? Tem muita gente que diz assim: não, Deus é bom, não vai julgar ninguém, não é? Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele não pode fazer isso. E aí a gente tem que olhar a palavra de Deus e ver o que Ele fala a respeito disso. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé
demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O que Paulo vai tentar explicar é a justiça de Deus. E ele vai dizer, vai existir um juízo de Deus, porque Deus é justo. Porque Deus é justo. E se ele não julgasse, ele não seria justo. E ele vai dizer o seguinte, que a primeira razão por que deve existir um juízo eterno de Deus é por causa do próprio mal e do próprio sofrimento que está sendo imputado às pessoas. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um sepultamento de uma pessoa muito querida e mãe de um irmão da nossa igreja. Essa senhora já idosa, ela sofreu uma agressão de bandidos. Bandidos entraram na casa dela, espancaram o seu filho, que tinha um problema de deficiência, já adulto, mas tinha um problema de deficiência, e bateram nela até morrer, até quase morrer. Ela foi inconsciente para o hospital e depois, por causa dessas agressões, ela morreu. Eu me lembro que foi um dos sermões mais difíceis de pregar num sepultamento. Por quê? Porque havia no coração de todo mundo, não só da igreja, não só da família, todo mundo, um sentimento de indignação e de injustiça. Agora, se eu sou capaz de ter esse sentimento de indignação e de injustiça, quanto mais Deus, que é perfeitamente justo. Consegue entender? Eu não sou dos caras mais corajosos que tem nessa terra, mas eu não sei como é que eu me portaria se tivesse acontecendo uma agressão assim dentro da minha casa, com alguém que eu amo. Eu não sei se eu não sairia no tapa. Oh, pastor, não sei não, se eu não saía no tapa. Estou falando a verdade. Se matava ou morria, não sei. Porque é alguma coisa que vem lá do fundo da gente, lá de dentro do estômago da gente. Eu não estou dizendo que a gente deve reagir num assalto, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que eu não sei. Porque é um sentimento que vem lá do fundo da gente. Há uma indignação que vem dentro da gente. Agora, se eu sou capaz de viver essa indignação, será que Deus não vive? É por causa do amor e da misericórdia dele que ele tem retardado a sua indignação e o seu juízo. E nos deu todas as oportunidades para sermos livres, salvos e transformados. Alguém me disse o seguinte, uma vez comentando, eu li, a respeito disso. Ele disse assim, Deus não manda ninguém para o inferno.
Eu não sei, eu acho que ele manda mesmo, tá? Mas ele usa um argumento interessante. Deus não precisa mandar ninguém para o inferno. A pessoa escolhe ir para lá sozinha. Porque depois de todas as oportunidades que Deus deu, se ele quis estar lá, é porque ele quis. Entende? Esse é o critério. E Paulo começa a dizer algumas coisas que são interessantes. A primeira coisa que ele diz é assim, olha, a prova de uma necessidade de juízo é a injustiça que já está acontecendo. E aí nos versículos 4, 5, 6 e 7, que nós já lemos agora há pouco, ele fala sobre isso. Deus é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. E aí então a palavra de Deus vai deixar bem claro que o juízo de Deus vai acontecer por causa da justiça de Deus, e essa é uma necessidade da própria natureza de Deus. E é por isso que esse dia de juízo é chamado no Velho Testamento de o dia do Senhor. E se encontra em Isaías capítulo 2 e depois no capítulo 13, onde diz assim: entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Agora capítulo 13. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, e eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, e darei fim à arrogância dos altivos, e humilharei o orgulho dos cruéis. Tanto o Velho como o Novo Testamento falam a respeito disso. E a pergunta é, quando o juízo vai acontecer? Diz aí o texto de Tessalonicenses: é justo da parte de Deus retribuir com tribulações ao que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Isto acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Isso vai acontecer depois da segunda vinda do Senhor Jesus. E como nós lemos lá em Apocalipse, depois do milênio. Essa é a palavra do Senhor. Agora, qual é o critério desse juízo? E a gente já está caminhando aqui para o final, que a gente tem uma combinação de tempo, né? Que nós combinamos aqui. A Bíblia diz aí em Tessalonicenses que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A primeira coisa que é importante entender é quem vai. O primeiro critério é o critério de salvação. Tá? Então vamos discutir aqui. Primeiro critério do juízo. Tem alguns critérios. Né? Se você assistiu ao julgamento que teve aqui daquele casal, né? Acho que todo mundo assistiu. A televisão parou para falar sobre esse negócio. Quando foi dada a sentença, não é? Vocês lembram que tinham alguns critérios. Ele tinha que calcular quanto tempo de acordo com isso, depois somava com mais isso e tal. A mesma coisa, Deus tem critérios. Então, o primeiro critério é saber, vai para o lago de fogo ou vai estar com o Senhor Jesus por toda a eternidade?
Tá? E como é que a gente atende a esse critério? Então a Bíblia vai dizer que só tem uma maneira. Uma, não tem outra. Uma maneira. Tá? Qual é? Ter o seu nome escrito no livro da vida. Você só pode entrar para a eternidade com Cristo se você tiver o seu nome escrito no livro da vida. Como é que a gente pode ter o nome da gente escrito no livro da vida? Só através de um compromisso de vida e fé com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai se tornar o Senhor e Salvador da tua vida. Naquele momento, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E o seu nome é escrito no livro da vida. Então esse é o primeiro critério. Tá? Então, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, tá? A Bíblia diz, e para mim é uma figura de linguagem, tá? Eu não estou dizendo que tem livros, a ideia que é para a gente poder visualizar. Eu acho que a tecnologia do céu é muito melhor que os nossos computadores, né? Mas a ideia é a seguinte: tem um registro de Deus, todas as coisas estão lá. E aí, ele vai primeiro olhar se o teu nome está no livro da vida. Aleluia, se tiver. Se não tiver, está perdido. Agora vamos ver qual é o grau da tua perdição. É só isso. Primeiro critério. Segundo critério. Bom, o primeiro critério é graça. É isso que é importante a gente entender. O primeiro critério é graça, misericórdia, favor imerecido de Deus. Ninguém consegue isso por si próprio. Por isso que só por Jesus e pelo sangue que ele verteu na cruz do Calvário, mais nada. Agora o segundo critério está no versículo 9 de 2 Tessalonicenses 1. Diz assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quem não tiver no livro da vida, quem não obedeceu o Evangelho, vai para esse lugar. E agora ele vai começar a viver a pena desse lugar. E a Bíblia vai nos dizer que o critério que vai ser usado agora em segundo lugar são as obras. O que a pessoa fez. Como é que foi a vida dessa pessoa? Lembra? Ninguém vai para o céu pelo que fez, só pela graça de Jesus. Mas o grau do inferno que ele vai ter é pelas suas obras. Então, se você pegar o livro do Apocalipse, capítulo 20, não é? E você olhar no versículo 11, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui, verso 12, diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O segundo critério vão ser as obras. Tá? Então, o que a Bíblia nos deixa entender é que o inferno não vai ser igualzinho para todo mundo. Porque Deus é justo. Ainda que ele seja eterno para todo mundo. Tá? Então vai ser assim: fornalha número 1, número 3, número 5, número 10. Isso já é invenção minha, né? Mas a ideia é que Deus vai usar um critério de justiça, ainda que seja para toda a eternidade. Não sei e não me pergunta como é que é isso, que eu não sei. A Bíblia só fala isso. Tá? O critério de ir para lá ou ir para cá é só Jesus e acabou. Agora, como vai ser aqui, no inferno? Então, eu estou brincando aqui, né? É meu jeito de entender. Inferno número 1, número 2, número 5, número 20, tá? É de acordo com a tua vida. E Deus manifesta a sua justiça.
E mais, o livro de Romanos vai dizer que é de acordo com aquilo que você conhecia. E se você conhecia mais rigor há sobre você. Jesus vai dizer a mesma coisa. Né? Ele disse assim, se você é um mestre, Deus vai ser mais rigoroso com você, porque você conhece mais. Agora, ir ou não depende só da graça de Deus, não tem outro jeito. E do outro lado, né? Do lado do céu, também tem céu número 1, número 2, número 3, número 10. Porque o segundo critério vale para os dois lados, tá? E no julgamento dos salvos, que vai aparecer em vários trechos da Bíblia, como por exemplo 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, 1 João 4:17, né? Alguns critérios serão usados. E aí, rapidamente, para a gente concluir, eu não vou ler os trechos todos, porque eu tenho 5 minutos só. A gente vai aprender que o critério usado por Deus para determinar aquilo que a Bíblia chama de galardão, tá? Galardão são prêmios, porque, na verdade, o que está acontecendo agora é que você vai receber prêmios. O céu é bênção, você já entrou pela graça. Então agora Deus vai te dar bênçãos, galardão, presentes. E quais serão os critérios que ele vai usar? O primeiro critério vai aparecer em 1 Coríntios 3, é a maneira como nós construímos a igreja do Senhor. Então, eu e você somos a igreja. Ele não está falando de templo no sentido de matéria, ele está falando de comunidade, de povo de Deus. De como nós participamos dessa construção, dessa comunhão dos santos aqui na igreja do Senhor. E a ilustração que Paulo usa é muito interessante. Ele diz assim, olha, a maneira como você está vivendo a tua vida cristã, está colecionando materiais para uma construção eterna. Alguns estão colecionando materiais que são raríssimos, ouro, pedra preciosa, tal, etc. Outros estão colecionando lá para construir a sua casa no céu, essa figura que Paulo está dando, feno e palha, não é? Madeira, feno e palha. E outros não estão construindo nada. E aí o que vai acontecer? O que está construindo direitinho vai ter um lugar legal lá, bonito, tal. O que está lá tem a sua choupana. E quem entrou vai entrar nu e cheirando a fumaça. Paulo usa exatamente essa expressão, né? Quase que lambido pelo fogo, assim, ó, saiu assim, né? Tá? O que está querendo dizer com isso? É uma figura de linguagem, gente. Paulo não tem claramente todas as dimensões, mas ele, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo o mesmo critério que Deus está usando. O segundo critério, ele está usando dos dois lados. Então, a maneira como eu vivo a minha vida cristã e a maneira como eu construo a igreja do Senhor, eu não estou falando de templo, eu estou falando de comunhão, de intimidade com o povo de Deus, de servir ao Senhor, de honrar o Senhor, de abençoar vidas, tem valor. A Bíblia vai dizer que se você dá um copo d'água para um servo do Senhor, você tem o seu galardão. Está lá no Evangelho. Tem valor. É coisa tremenda de Deus. Segundo critério em termos de galardão, é a maneira como tratam os irmãos. Então isso vai acontecer, vai aparecer em Mateus 25, 1 Coríntios 13 e Mateus 10. Então como você se relaciona com o seu irmão em Cristo? Eu faço uma brincadeira assim, né? Digo assim, ó, se você é daqueles, né, daqueles dois irmãos briguentos, assim, o tempo todo, Deus na sua ironia vai fazer assim, ai que legal, eu tenho uma ideia, eu vou botar eles no mesmo quarto por toda a eternidade. É bom aprender a se amar de qualquer jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que faz parte da nossa visão a gente entender que nós somos irmãos em Cristo. Nós temos problemas, temos defeitos, temos uma série de coisas, mas a gente tem que aprender a se perdoar, a se amar e a conviver na graça do Senhor Jesus por todo o tempo. Terceiro critério, pela maneira como
sofreram em Cristo, tiveram dispostos a colocar a sua vida realmente para servir ao Senhor. E aqui ele coloca os mártires em Cristo, Mateus 5, versos 11 e 12, 2 Timóteo 2, 12. E aí a palavra vai usar expressões como galardões, coroas, peso de glória, recomendação por fidelidade, grandes tesouros nos céus, para tentar descrever vários aspectos que estão ali colocados. Ufa, estou cansado aqui, corri bastante, né? Tem muita coisa sobre isso, mas fazendo uma sinopse aqui rápida. Morreu, tem Jesus no coração, imediatamente vai encontrar-se com o Senhor. No lugar que a Bíblia chama de céu, terceiro céu, paraíso, seio de Abrão, tem vários nomes, tá? Morreu, não tem Jesus no coração, vai imediatamente para o Hades, para o inferno, sem Cristo, etc, etc, um lugar de sofrimento, aguardando a ressurreição. Quem está em Cristo ou quem estiver no lugar de sofrimento, estão conscientes, ainda que não estejam completos, estão só o espírito, mas não tem o corpo, aguardando a ressurreição. A ressurreição está dividida em duas, primeira e segunda. A primeira é daqueles que morreram em Cristo Jesus, que vão descer com Cristo na sua segunda vinda, tá? Junto com seus anjos, etc. A segunda ressurreição vai acontecer depois do milênio, no juízo final, e é uma ressurreição para a condenação. Os critérios, o que determina para onde vai, é a graça do Senhor Jesus e não tem outra coisa, isso está bem claro na Bíblia. E depois, as obras, aquilo que está nos livros, vai determinar a pena, ainda que ela seja eterna para todos. A pena não é de duração, porque a eternidade é a duração, mas é de grau, é de intensidade, tá? E da mesma maneira, o segundo aspecto tem a ver com o galardão. Não sei explicar o que é, a Bíblia usa figuras, coroas, usa presentes, galardão quer dizer presente, etc. Mas eles estão identificados nos critérios que a gente acabou de falar. Basicamente foi isso. Ok, então agora a gente pode abrir para meia hora de perguntas, porque o nosso horário é até 9 horas, tá? Então esse é o horário para perguntas. Eu não sei se eu tenho todas as respostas, tá? Mas vou tentar. Então, se alguém quiser fazer perguntas, tem que chegar aqui no microfone, vai fazendo uma fila aqui e a gente vai tentar responder. Diga o seu nome, tá? Daí depois você diz a pergunta. Tá. Pastor, meu nome é Cat e a minha pergunta é o seguinte. Tudo bem, a gente sabe para onde vai as pessoas em Cristo e as pessoas que não receberam. E as crianças? Crianças de aborto, crianças recém-nascidas ou crianças até 12 anos, que estão no caminho, mas ainda não aceitaram. Muito bom. Boa pergunta. As perguntas difíceis a gente diz assim, né? Boa pergunta. Ok. O que eu acredito é que quando nós temos capacidade de receber o Senhor Jesus, tá? No sentido de ter capacidade intelectiva para poder conhecer o Senhor Jesus, é o tempo da nossa responsabilidade. Até ali a gente está debaixo da graça de Deus. E Paulo usa uma expressão interessante, dizendo que os filhos, não é, eles são santificados nesse sentido, porque seus pais crentes estão lá orando, etc, etc. Então ele tem um aspecto de santificação, até o momento em que haja consciência. Tá? Então você falou da criança do aborto, falou da criança que não teve consciência ainda, que não tem capacidade para crer, para tomar uma decisão. Eu, Pascoal, creio na salvação dessas crianças. Tá? Boa noite, pastor. Meu nome é Raquel. O senhor falou sobre o corpo glorificado, né? Quando o crente ele vai ressuscitar, vai receber o corpo. E o não crente, ele fica em espírito eternamente? Não, ele também recebe um corpo
espiritual, tá? A semelhança daquele, só que sem a glória de Deus, mas um corpo espiritual, a semelhança do corpo que a gente vai receber, que é um corpo para a eternidade, tá? Porém, vai estar naquele lugar de sofrimento. Certo. É Só mais incorruptível. uma. Seria primeiro a grande tribulação, depois o arrebatamento, junto com a primeira ressurreição, depois o milênio, depois a segunda ressurreição, é assim? Isso. A gente vai passar pela, se a gente estiver vivo, claro. Pela passar tribulação. Isso. Eu creio que nós vamos passar. Existem várias posições, tá? Existem aquilo que eles chamam de pré-tribulacionistas, que diz que antes da tribulação começar, Jesus arrebata a igreja e depois ele volta no final da tribulação. Eu tenho dificuldade porque a Bíblia não deixa claro isso. Diz exatamente o contrário, tá? Segunda a posição é daqueles que dizem que na metade da tribulação, pega a profecia lá de Daniel e dizem lá na metade da tribulação ele arrebata e assim vai e tal, etc. Eu creio que os crentes vão passar pela tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, essa seria a palavra, tá? Agora, tudo isso, gente, a gente pode conjecturar 50 mil vezes, tá? Toda vez que a gente fala sobre profecia, não estou dizendo que o irmão fulano que ensinou isso, aquilo, porque a gente está conjecturando, a gente tem, assim, Jesus coloca para a gente os principais aspectos da Bíblia. O resto a gente vai tentar, como eu acho interessante, porque Daniel chega lá para o anjo, né, e diz, eu não entendi, dá para você explicar? E aí o anjo diz para ele assim, Daniel, põe um selo nesse livro, que isso aqui já está revelado, está colocado aqui, mas não é para você entender até o momento devido. Então há coisas na Bíblia que elas estão aguardando o momento certo para a gente discernir essas coisas. Eu, pessoalmente, à luz dos textos, sou pós-tribulacionista, tá? Boa noite, pastor. Meu nome é Vanderlei. Queria saber sobre o seguinte: a pessoa que comete o suicídio, que diz que é cristão, aceitou o Senhor Jesus, se batizou, desceu as águas, quando ele tira a sua própria vida, por um momento de dificuldade, tribulação, ele vai herdar a eternidade? Tá, então vamos compreender aqui algumas coisas, tá? Essa é uma pergunta difícil também, né? Ela não é muito fácil, não. Eu já passei por alguns momentos diferentes na minha vida, tá? No primeiro momento eu acreditava que ia para o inferno direto, tá? Depois eu comecei a refletir melhor a respeito desse assunto em virtude de algumas questões. A primeira questão é a seguinte: o que nos garante a salvação? Tá? O que? A graça, a misericórdia do Senhor Jesus, só isso. Tá? E a minha pergunta foi o seguinte: o que acontece? Então essa é uma pergunta boa para você, tá? O que acontece se na hora exata de Jesus voltar você está em pecado? Tá? O que vai acontecer com você? Na hora exata, naquela, Jesus está voltando agora, e nesse exato momento você está em pecado. E se for um pecadão? E aí? Ninguém vai me ajudar? Salvo. Por quê? Queridos, tem gente que anda na rua desesperado, confessando todo pecado a cada instante, diz assim: se Jesus voltar agora, eu vou para o inferno porque eu não confessei o último pecado. Não é assim que funciona. A graça de Deus, ela encobre uma multidão de pecados, diz a Bíblia, na nossa vida, por causa da sua misericórdia. Tá? E aí eu comecei a estudar aquilo que a Igreja Católica ensinava sobre pecado venial e pecado mortal. Porque essa é uma influência muito grande que a gente tem da doutrina católica. Tá? Eu, inclusive. Tá? Então, quando você fala em pecado venial, pecado para a vida e pecado para a morte. E o único texto que fala a respeito disso está lá em 1 João, que diz assim: olha, quanto ao pecado para a morte e tal.
E você tem que entender o que significa isso. Tá? E todas as vezes que eu encontrei pecados imperdoáveis ou pecados para a morte, eles não se referiam a situações como essa. Tá? A situação de um pecado A ou B, mas representavam uma incredulidade assim, endurecida dentro do coração. Então, essa foi a primeira questão que me ajudou a resolver. Segunda questão que me ajudou a resolver é que, não todos, tá? Mas muitos das pessoas que tiram a sua própria vida estão vivendo crises depressivas. Tá? Não vou dizer todos, mas algumas, ou grande parte, estão vivendo crises depressivas. E quando você vive uma crise de depressão, você tem um problema químico dentro do seu organismo que afeta o seu comportamento. Da mesma maneira como alguém que tem um problema químico no seu comportamento pode ter um surto psicótico, que faz coisas doidas. Tá? E eu conheço bem surtos psicóticos, porque eu já vi vários na minha casa, né, com a minha mãe. Então, a gente depois vê, mas essa pessoa que fez isso não é a pessoa que é a mãe da gente. Ela naquele momento está vivendo um surto psicótico, está fora de si. E ela não tem controle das suas atitudes. Tá? Então eu creio que em determinadas situações assim, a misericórdia de Deus está além para poder compreender essas coisas, além de entender essa questão de pecado, etc. Agora, eu entendo que algumas pessoas que fazem isso não estão nem vivendo essa situação, mas estão num desespero absoluto e às vezes numa falta de esperança total, tá? Que não tem nada a ver com a nossa fé cristã, né? Porque a nossa fé cristã é a esperança além de todas as coisas. Então eu vou dizer que talvez algumas dessas vão para o inferno e outras talvez vão para o céu por causa da misericórdia e da graça de Deus. Então não seria uma pessoa taxativa, todas que fizeram isso estão indo para o inferno, ou todas que fizeram aquilo vão estar indo para o céu. Eu diria que Deus vai estar olhando cada situação de acordo com aquilo que Ele está vendo no interior de cada ser humano. Tá bom? Obrigado, pastor. Boa noite, pastor. Eu sou a Valesca e eu aprendi sobre o sono da morte. Tenho estado aqui na igreja, ainda tenho algumas dúvidas. Eu gostaria que o senhor me ajudasse a refutar alguns argumentos. Sono da morte, tá? Nesse contexto, tá? Então aqui eu vou ler Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. No além para onde tu vais, não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E daí, pastor, como eles acreditam que a pessoa fica na sepultura, quando o homem ressuscitar, ao chamado de Deus, não saberá quanto tempo ficou na sepultura. Seria um estado de inconsciência, né? E terá a impressão de que acabou de morrer e já está vendo o Senhor Jesus. No entanto, poderá ter ficado na sepultura um dia, um ano, um século ou milênios. Nesse contexto, a questão da ressurreição, a minha pergunta é: se eu morro, vou para o céu ou para o inferno e já estou com Cristo, por que eu tenho que voltar para a sepultura e ressurgir com outro corpo? Ok. A gente, bom, primeiro tem que entender algumas coisas, né? A ideia de sono, tá? O único texto do Velho Testamento é esse no sentido de quase inconsciência, tá? Mas ele precisa ser entendido. Deixa eu tirar aqui, porque eu estou morrendo de calor aqui. Ele precisa ser compreendido, tá? À luz do seu contexto. O que está sendo dito lá em Eclesiastes é sobre, deixa eu só pegar aqui que eu trouxe a minha colinha aqui, só um minuto, tá? Sono da alma, muito bem, tá? Alguns grupos, como os adventistas do sétimo dia, né, creem que a alma existe em estado inconsciente até a ressurreição. E essa crença se dá porque em vários textos encontramos a descrição da morte como um sono. Isto porque o crente perde a consciência deste mundo de canseira e enfermidade e se desperta em um de paz e felicidade.
E a Bíblia nos ensina a consciência dos mortos em vários outros textos. Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte: o que está ali nesse contexto de Eclesiastes é exatamente isso. Desse contexto terreno, ele não tem mais esta consciência destas coisas que estão acontecendo. Agora, os outros trechos paralelos que vão falar, eles falam que eles estão conversando com Cristo, que estão pedindo a volta dele, que estão desfrutando do momento, que estão celebrando na presença de Deus, que as obras deles o acompanham e tal. Então, quando você junta todos os textos, você faz um panorama melhor, tá? E se a gente pega Eclesiastes e entende no seu contexto do argumento que está sendo dado, ele está focado que a morte, no contexto das coisas que eu estou fazendo da vida, que eu estou achando o princípio da minha vida, a razão da minha vida, ela é um limitador de todos os valores que eu estou tentando correr atrás, trabalho, dinheiro, etc, etc, porque disso eu não vou me valer nesse outro local. Quanto à outra parte que você colocou na pergunta, foi... Pastor, quando a gente morre, se a gente vai para o céu ou para o inferno, por que a gente tem que voltar, no sentido da ressurreição, por que eu tenho que voltar à sepultura? Exato. A ideia não é voltar à sepultura, tá? A Bíblia não fala nesse sentido. Lembra que a Bíblia usa figuras de linguagem. Diz assim, o mar dará os seus mortos, a terra não sei o que, etc. Isso é uma figura de linguagem. O que Paulo vai dizer, e que é importante, é entender a explicação de Paulo, que não é uma figura de linguagem. Você semeia um corpo corruptível, tá? Para que surja um corpo eterno. Então o que ele está dizendo é que nesse processo de Deus, morre esse corpo, tá? E aí tanto faz se ele foi cremado, se ele não foi cremado, se foi isso, se for aquilo, porque tanto faz, o corpo não é mais aquele. Ele vai ser um novo corpo, tá? Essa ressurreição é um novo corpo de uma nova natureza que saiu dessa semeadura desse ser completo, corpo, alma e espírito. É isso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Então tá bom. Fala aqui. Uma das perguntas era sobre cremação, então não diz nada contra. Tá. Outra é, em Apocalipse 20:11, o que quer dizer os grandes e os pequenos? Eu fico em dúvida. Deixa eu ver aqui, que agora me pegou. Apocalipse 20:11. Verso 11. Fala depois lá. vi um trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Não, fala antes dos grandes e dos Vi pequenos. também os mortos, grandes e pequenos. Quem são os grandes e pequenos? Boa pergunta, não sei. Que bom, não sou só eu então. Não sei. Obrigada. Tá bom, querido. Eu sou Paulo. Eu gostaria de uma orientação do senhor com relação à cremação para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que são salvos. Para mim não tem nenhuma dificuldade, tá? No Velho Testamento há algumas coisas sobre cremação, mas o contexto da cremação no Antigo Testamento era diferente, tá? O que se fazia era o vitupério, era uma maneira de você dizer publicamente, desonrar publicamente a memória de uma pessoa. A cremação era quando você queria dizer, esse cara não presta nem para ser enterrado, entendeu? E aí então há algumas passagens do Velho Testamento que dizem que esse ato, vamos dizer assim, de não respeito, tá? Ele era um ato que Deus não se agradava, era de arrogância dos outros diante daquilo, da própria morte. Mas não no sentido de que haja algum problema na ressurreição dos mortos, etc, etc. Tá? Obrigado. Sim. Pastor, boa noite. Boa noite. Fala mais pertinho, querido. Meu nome é Algacir. Pastor, minhas perguntas já foram praticamente respondidas, mas só para confirmar. Nós somos um espírito que temos uma alma, tá, e que habitamos um corpo. No momento em que nós morremos salvos em Cristo, nosso espírito sobe
e essa alma fica ligada totalmente ao espírito ou ela morre com o corpo? Ok, excelente pergunta, excelente, tá? É boa? É o seguinte, deixa eu tentar colocar aqui. Até o livro de Salmos, tá? A Bíblia não faz quase nenhuma distinção entre espírito e alma, tá? São pouquíssimas as distinções de conceito entre espírito e alma. Do livro de Salmos em diante, a gente vai encontrar, e é importante a gente entender que a Bíblia é uma revelação progressiva. Deus vai se revelando ao longo do tempo da história, e o homem vai colecionando, e Deus, pela sua graça, faz colecionar na Bíblia. Então, ele vai mostrando as pequenas diferenças que vão acontecendo ali. Então, na natureza humana, tá, existem 3 elementos que, teoricamente, eles são quase que indivisíveis. Tá? Eles são divisíveis, naturalmente, porque vai haver uma separação. Mas eu sou tudo isso. Eu não tenho um corpo, eu sou também corpo, eu sou alma e eu sou espírito. Minha alma representa a minha vontade, minhas emoções, a minha personalidade e assim por diante. E o meu espírito é o sopro de Deus e aquilo que me conecta a Deus. Tá? O que eu entendo é que o corpo, ele morre, tá? Ele para de funcionar, porque o espírito é devolvido a Deus. É isso que a Bíblia diz, o espírito é devolvido a Deus. E dali para frente, ninguém mais fala de alma na Bíblia. Para aí. Talvez até não fale, porque nós já estamos no Novo Testamento, e existe uma influência muito grande da filosofia grega, onde a alma era aquilo que é o espírito. Tá? E a força vital para o hebreu era a alma. Tá? O que eu creio é que esse espírito que volta para Deus, volta com as suas características pessoais. Ou seja, com a identidade daquilo que a gente chama alma, com a sua psique, com a sua identidade pessoal. Ele não vai se perder no universo divino. Então, nesse aspecto, eu diria que alma e espírito estão vivos na presença do Senhor, porque ele tem identidade, tá? E ele vai se voltar a ser esses 3 juntos na ressurreição. Ainda que, biblicamente, a gente não tenha essa expressão explicada. Só há a explicação de que há identidade, que há essa comunhão. Então, se eu entendo que a alma é essa vontade, essa natureza mais personal, a personalidade, então ela vai estar conectada com esse espírito. Tá? Esse é meu entendimento. Tá? Paz do Senhor, pastor. Meu nome é Daniele. Eu quero saber se quando a gente chegar no céu, nós vamos nos lembrar das pessoas com quem a gente conviveu aqui, e se elas não foram salvas, a gente vai ter lembrança delas também? Boa pergunta. Olha, o que a gente tem são algumas inferências, tá? A inferência mais forte que a gente tem é a inferência que está em Lucas 16, que é a parábola do rico e do Lázaro. E ali diz que eles têm plena consciência, inclusive o rico diz, olha, manda Lázaro lá voltar para salvar os meus irmãos, para que eles não venham para um lugar como esse. Tá? E aí ele vai dizer, não, ele já tem a lei e o profeta. A gente só pode tirar inferências dessa parábola. Tá? Então a ideia que eu tenho é que a gente tem consciência. Tá? Baixa o microfone lá. Isso. Boa noite, pastor. Meu nome é Catarina. Isso. A minha pergunta é a seguinte, pastor. Pessoas que morreram já adultos, mas que nunca ouviram o Evangelho da Salvação. Tá, perfeito. Essa é uma pergunta boa também, né? Ok, a palavra de Deus, ela, no livro de Romanos, explica isso para a gente. O livro de Romanos diz que nós somos indesculpáveis. Esse é o tema do capítulo 1, 2, 3 e 4.
ele diz, nós não temos desculpa, tá, para dizer não mereço o juízo de Deus, porque eu não ouvi, porque eu não fiz, porque assim. Paulo então vai colocar alguns argumentos. O primeiro argumento de que nós somos indesculpáveis é que o salário do pecado é a morte, ponto final. Então, vamos dizer assim, todos nós, e ele vai usar essa expressão, todos nós, todos, não vamos para o céu porque a gente merece, ou porque a gente fez alguma coisa. A gente vai para o céu ou vai para o inferno porque a gente merece por nossa própria culpa. Tá? E aí o segundo argumento, por quê? Porque nós mesmos nos condenaríamos se nós estivéssemos do lado do juiz. Por quê? Nós vamos ser julgados naquele dia segundo critérios que nós mesmos nos condenaríamos. Então, se eu tinha a lei, eu vou ser julgado pela lei. Se eu não tinha a lei, eu vou ser julgado pela minha consciência. E a minha própria consciência vai me condenar naquele dia. Eu vou dizer, eu sou digno desse juízo. Aí é que ele coloca a necessidade urgentíssima de se pregar o Evangelho. Tá? Por quê? Porque não tem. É a mesma coisa, eu vou fazer essa comparação aqui só para ilustrar. Tá? Tem muita gente morrendo de AIDS na África, quando não precisaria mais morrer de AIDS, porque já existe remédio para AIDS. Agora, não chegou o remédio lá e elas continuam morrendo. É culpa de quem? Nossa, porque não levamos o remédio para eles lá. Nas indústrias farmacêuticas que não querem vender o remédio barato lá porque querem recuperar milhões e bilhões aí de dinheiro. Né? Dos governos que não têm coragem de quebrar a patente, né, para poder fazer o remédio salvar 30% da população está morrendo. Tá? Então eu diria assim, na dinâmica de Deus, salvação é graça, é favor imerecido, é presente, tá? Não é dignidade. Todos nós merecemos o inferno e a justiça de Deus não está em jogo por causa disso. Agora, Deus vai pedir contas da minha mão e da sua mão, diz o livro de Isaías, porque a gente não levou remédio para essa gente. Tá? Boa noite, pastor. Boa noite, querido. Duas coisinhas só. Em relação aos grandes e os pequenos que foi falado agora antes, não teria a ver aquele versículo que Jesus fala, aquele que quiser ser o maior, que sirva aos outros? Poderia ter relação com isso? Pode ser, mas eu não sei. Eu tenho dúvidas. Em relação às consequências da blasfêmia com o Espírito Santo. Não entendi. Blasfêmia ao Espírito Santo. Tá. As consequências, vai ter salvação, condenação, vai ter salvação como penitência? O que é a blasfêmia do Espírito Santo? Tá? Não é a gente xingar o Espírito Santo. É o cúmulo, tá? É o cúmulo da dureza de coração, é o cúmulo da arrogância. Tá? Eles acabaram de fazer um milagre, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, e aí como eles não podiam negar o milagre, que o milagre era assim, todo mundo viu acontecer, eles não podiam negar, então eles disseram, não foi Jesus nem foi Deus que fez. Ele fez isso através do poder do diabo. E aí então o Senhor Jesus vira para ele e diz assim, olha, pode ter perdão para isso, para aquilo, mas quando você blasfema contra o testemunho do Espírito no teu coração, que está dizendo, você não tem outro argumento, é milagre, então não tem salvação para você e não tem perdão para você, porque é o coração tremendamente endurecido. Tá? Então, nesse sentido, tem consequência, porque você está rejeitando a bênção de Deus para a tua vida. Tá? Boa noite, irmão. Meu nome é Odete. Eu não sei, talvez a irmã ali já tenha falado mais ou menos o que eu queria perguntar, mas é o seguinte. Uma pessoa que não teve a chance de ter conhecido a Jesus, e ela morre num acidente. E como é que fica essa pessoa após a morte?
A palavra de Deus diz que só conhecendo Jesus a gente vai para o céu, não tem outro jeito. Só conhecendo a Jesus. Por isso que a gente tem que pregar rápido a palavra de Deus, não tem outra maneira. Não tem outra, nem existe um caminho intermediário, nem tem um purgatório, não aparece isso na Bíblia de jeito nenhum. Não conhecendo, não tendo oportunidade. Não, precisa falar de Jesus urgente. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, diz a Escritura. Obrigada. Tá? Gente, tenho mais 2 minutinhos, tá? Vamos fazer o seguinte, não entra mais ninguém na fila, tá bom? A gente termina quem estiver na fila, tá? E assim a gente encerra no horário combinado. Fala, querido. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Pastor, há um tempo... Você não falou teu nome. Desculpa, Marcelo. Marcelo, isso. Há um tempo, uma igreja divulgou um som bem estranho assim, que diziam eles que era um som do inferno. Eu entrei na internet, achei esse som, e para mim pareceu um som de um rádio mal sintonizado. Qual a opinião do senhor, pastor, sobre isso? Será que seria possível gravar um som do inferno mesmo? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Obrigado, querido. Obrigado, pastor. Tá? Boa noite, pastor. Meu nome é Marili. O senhor respondeu uma pergunta a respeito do suicídio que foi feito, e eu só quero tirar uma pequena dúvida. E o senhor também falou sobre as pessoas que morrem quando estão em pecado, salvas, que já foram salvas, que estão salvas, mas que morreram naquele exato momento, estavam em pecado. O senhor disse que elas são alcançadas, porque elas são salvas e pela misericórdia de Deus. Mas isso não induz as pessoas a viverem em pecado? Ok. Paulo vai responder isso, né, no capítulo 6 de Romanos, quando falam para ele assim, sobre a graça, ele prega sobre a graça. Então, assim, já que existe graça, então vamos continuar pecando para que a graça de Deus se multiplique na nossa vida. Ele diz, não, de modo nenhum, tá? Porque existem consequências dessas coisas. A gente acabou de ver que a gente entra para o céu, entra para o inferno, mas existe grau de bênção ou não dentro desse contexto. E tem mais, tá? A palavra de Deus diz que, deixa eu fazer aqui só alguns parênteses, tá? Primeiro, tá? Vamos imaginar que a irmã, tá, estava acabando de falar uma mentira e naquele instante vem Jesus. Vai para o céu ou vai para o inferno? Eu creio que vai para o céu. Perfeito, vai para o céu. Por quê? Porque a graça do Senhor está ali. Agora, se eu estou vivendo uma vida que eu não estou dizendo que você caiu no pecado, mas que você abandonou a sua vida cristã, abandonou o seu compromisso com Deus, se afastou. A Bíblia diz o seguinte, que se saíram de nós, era para que se revelasse que nunca foram dos nossos. Então há um período na nossa vida que pode ser de crente carnal, de crente que está em pecado, mas que vai voltar, o coração está amolecido, ele está sabendo que tem um sentimento de angústia na sua alma até para voltar. Mas se aquele cara está com o coração cauterizado, com a sua mente e tal, a Bíblia diz que muito provavelmente ele nunca passou por uma experiência genuína de conversão. Tá? Então não é uma coisa assim tão simples. Não é uma coisa assim que eu digo, estou induzindo você a praticar isso ou aquilo. Não, a Bíblia diz que essa consciência de vida com Deus, de pecado e tal, vai estar dentro da gente. Apesar da gente saber que está pecando. Tá? E eu senti que preciso voltar para Deus, mas chegou aquela hora. A graça de Deus está ali. Agora, se eu perdi essa consciência, eu estou completamente fora de tudo. A Bíblia diz, olha, se saiu dos nossos é porque nunca foi dos nossos, porque o Espírito de Deus não está ali dentro. Agora, se aquilo está incomodando, ele está lá buscando, querer voltar, está lutando com a sua vida. Jesus voltar naquele momento, ele sobe. É isso aí. Obrigada. Tá? Boa noite, meu nome é Bernardo. Eu tenho uma dúvida com relação à ordem das coisas. Primeiro a vinda de Jesus, daí junto com a ressurreição. E após isso, o milênio. Isso.
E aí, em Tessalonicenses diz que a gente vai encontrar o Senhor nos ares e viveremos com Ele para sempre. E o que acontece? Porque ressuscitam os incristos, que estão na terra vivos, mas não são cristãos. Boa pergunta, excelente pergunta. Ó, no milênio, esse é o grande problema do milênio, tá? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, estou seguindo exatamente o que está ali no Apocalipse, tá? Desse aspecto eu sou literalista, estou seguindo exatamente como está lá. Ele diz que nós que ressuscitamos em Cristo Jesus e aqueles que foram arrebatados, vamos reinar com o Senhor reinar com o Senhor durante aquele milênio. E a ideia que dá é que sobra uma pequena comunidade de gente, tá? Que ainda não passou nem pela transformação e nem nada. Essa é a ideia que tem. E esse é um período que Satanás está sendo preso, há uma reconstrução da terra e tal, e há essa coabitação dessas duas naturezas numa forma de domínio, de estrutura e assim por diante. Não me pergunta mais do que isso, que eu não sei. É só isso que eu sei e creio, porque está ali na Bíblia, está escrito ali, porque tem uma série de dificuldades. Até por isso existem algumas posições. Por exemplo, existe uma posição muito comum hoje aqui no Brasil, é o amilenismo, que diz que o milênio ele está acontecendo agora, que é a era da igreja e tal, etc. Eu tenho dificuldade de crer no amilenismo em função da ordem que aparecem as coisas na Bíblia e do contexto. Porque nós não vivemos um período em que reina o Senhor Jesus na terra, nós não vivemos um período em que a prosperidade no sentido de valores morais, espirituais, esteja vivendo na terra. E para a gente dizer que o milênio é agora, ficaria muito complicado à luz da Bíblia, tá? Mas, por exemplo, essa é uma posição maravilhosa que já resolve o problema de estar habitando aí o transformado com o não transformado até a segunda ressurreição. Agora, se não existe esse intervalo, para que vai haver uma segunda ressurreição depois? Então, esse é um outro problema que o amilenista não consegue resolver, tá? Então, eu não sei explicar, mas eu só sei que está assim, e eu tento ser literalista nesse contexto, em função de que é uma coisa que está numa dimensão diferente, que eu não consigo entender, tá? Tá, mas e aí, então, essa comunidade que remanescente tem chance de salvação, alguma coisa? Sim, a ideia é que eles fazem parte desse convívio até quando Satanás é solto, tá? E as nações se rebelam contra o Senhor Jesus, e aí então vem a destruição dessas nações juntamente com o lançar de Satanás no lago de fogo novamente, tá? Se você pegar Apocalipse 20, tá? Ele tem o resumo desse extrato, ele vai contando isso com mais detalhes, tá? Obrigado. Fala, querido. Bom, vou tentar fazer a pergunta. A pessoa que aceita Jesus, ela é salva. Mas para aceitar Jesus, a gente deve fazer isso através do batismo nas águas, reconhecendo ele publicamente. A pessoa que aceita em coração e se recusa a fazer isso nas águas, ela é considerada salva? Tá. Então vamos lá. Primeiro, pergunta, eu vou transformar a sua pergunta em outra, tá? O batismo tem poder salvador? Não. Tá? Então essa é a primeira coisa importante. Se alguém morrer sem batismo, ele pode ir para o céu ou não? Tá. Vamos imaginar, se você recebeu Jesus hoje e ainda não foi batizado, e você morre, você pode ir para o céu? Pode, perfeitamente. A mesma coisa de Jesus disse para o ladrão da cruz, tá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Bom, então essa é a primeira questão. O batismo não tem poder de salvar. O batismo é um compromisso, é um testemunho público de um compromisso total e absoluto com o Senhor Jesus, tá? Ele não tem poder de salvar. Agora, se eu digo que creio em Jesus, mas eu tenho tanto medo de me batizar,
por causa do pai, da mãe, do avô, do avó, talvez eu tenha que ler aquele texto daquele homem que chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu quero te seguir. Ele disse: então vem. Ele disse: mas primeiro eu vou enterrar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Ele falou assim: então fica. Tá? Por quê? Porque a decisão pelo lado de Jesus representa colocar Jesus acima de todas as pessoas na nossa vida. Então, para muita gente, isso às vezes é uma prova se a gente está comprometido de fato com Jesus ou não está. Tá? Porque se eu não estou disposto a abrir mão de algumas coisas, e aí alguns vão dizer, Pedro vai dizer, nós abrimos mão de tudo. Né? E ele falou assim, vai dizer, olha, por isso, não fica preocupado, porque aí vocês vão ter 100 vezes mais do que vocês abriram mão. Então esse compromisso às vezes é um marco divisório na minha própria vida. Não é que o batismo seja uma prova, uma bênção, uma liturgia salvadora, mas até onde a minha decisão está? Por exemplo, se eu sei que o meu namoro está atrapalhando a minha vida com Deus, eu estou em pecado e tal, e ele diz, ó, larga do teu namoro, e eu digo, não posso largar, eu vou continuar dormindo com o meu namorado. Então que tipo de relação eu tenho com Jesus? Né? Que se eu estou vivendo o adultério, que tipo de relação eu tenho com Jesus? Se eu não aceito o batismo, que tipo de relação eu tenho com Jesus? Eu acho que está nesse contexto a resposta dessa pergunta, tá bom? Eu fiquei, assim, não sabia como formular, porque às vezes a gente conhece pessoas que vêm à igreja, que são às vezes usados por Deus, mas tem um medo de vir para o batismo reconhecer. Eu falo, mas aí é o passo. Então, agora está na hora de tomar uma decisão séria. Tipo, eu falo por mim mesma porque eu me batizei porque eu queria que dali em diante fosse a minha vida com Cristo, né? Eu costumo dizer assim, para de namorar com Jesus e casa logo. Não é? Tem que tomar uma atitude, tá bom? Gente, vamos ficar de pé e vamos orar, tá? E a gente dá a mão para quem está perto de você, para a gente encerrar aqui como povo de Deus. Eu sei que esse é um assunto que tem muitas perguntas ainda que daria para a gente fazer, mas pelo menos tem uma ideia. Eu vou pedir para depois alguém me ajudar a fazer uma correção. Eu vi muitos erros aqui no texto, para colocar à disposição no site da igreja para você baixar. Eu aviso do púlpito, acho que daqui umas 2 semanas a gente tem condição, só para a gente corrigir o texto. A gente vai trabalhando muito rápido assim, está cheio de erro lá, então a gente vai dar uma corrigida e colocamos o texto lá para vocês baixarem, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça. Tua graça é tremenda. Muito obrigado por esse povo, Pai, tão especial, que esteve aqui nessa noite, Senhor, fria, correndo, vindo direto do trabalho, Pai, alguns deixando seus filhos com pessoas para poderem estar aqui. E, Senhor, com sede mesmo de conhecer mais profundamente a Tua palavra. Que aquilo que a gente estudou aqui possa ser aplicado pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser Teu povo, Tua igreja, Senhor. Estarmos juntos com o Senhor e crescermos para servir o Senhor e abençoar esse mundo com a Tua palavra. Leva-nos agora na graça do Senhor Jesus. Dá-nos a Tua paz e dá-nos a alegria da salvação. E dá-nos, Senhor, aquela ousadia de poder anunciar que só o Senhor Jesus salva. É em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Vamos na graça do Senhor Jesus, tá bom?